Certo, gente? Vamos para mais uma aula. Bom, nessa aula de hoje nós iremos falar do capítulo 2, certo? Continentes em movimento. E esse capítulo ele é dividido em 4 tópicos. O primeiro, deriva continental. Segundo, teoria das placas tectônicas. Terceiro, ancestrais comuns e espécies semelhantes. E quarto, vulcões e terremotos. Certo, para nós adentrarmos de fato no assunto, vamos dar uma recapitulada na aula anterior, tudo bem? Nós vimos no capítulo anterior que no início era apenas o continente chamado Pangeia, certo? Nós vimos também que a crosta terrestre ela se movimenta sobre uma camada intermediária chamada astenosfera. E para, de fato, adentrarmos, existem alguns argumentos utilizados para a teoria da deriva continental. Dentre eles são 4, basicamente. Os morfológicos, que é morfologia, que é a forma da Terra. Os geológicos, os paleontológicos, nos quais estudam a vida do passado da Terra ao longo do tempo, tudo bem? E os paleoclimáticos, que estudam as variações climáticas ao longo da história da Terra, certo? Deriva continental. Bom, eu peço que vocês analisem comigo esse mapa que está exposto, certo? Nesse mapa, vocês conseguem observar as placas tectônicas, tudo bem? Existem, basicamente, 14 placas tectônicas, certo? Observem, eu quero que vocês deem ênfase a uma placa. Essa placa se chama Sul-Americana, então observem aí comigo. Observem que a América do Sul, ela está basicamente em cima dessa placa sul-americana. E observem o Brasil. E aí vocês me perguntam, como é possível, então, aqui no Brasil não ter terremotos? Porque, olha só, o terremoto é basicamente o movimento das placas tectônicas. Então, eu não vou adentrar muito nesse assunto, porque mais à frente nós adentraremos nele, mas basicamente nós não temos terremoto no Brasil porque o Brasil está em cima dessa placa sul-americana, então nós não sentimos esse terremoto, tudo bem? Bom, por que as placas se movem? Vocês devem estar se perguntando. Gente, as placas tectônicas elas se movem a partir dos rifts, tá? Devido às correntes de convecção de magma na astenosfera, tá? E esse rift, basicamente, são aberturas da crosta, tá? Então, observem nessa imagem, tá? Nessa setinha que eu estou indicando a vocês, existe uma fratura na crosta terrestre, fazendo com que o vulcão, ele consiga entrar em erupção, tá? Então, os rifts são as fraturas na crosta. Tudo bem? Onde a crosta e a litosfera, elas associadas estão a sofrer, tudo bem? Então, a crosta e a litosfera, quando elas se rompem, quando tem uma ruptura entre elas, existe o chamado rift, tudo bem? Crianças, olha só, as placas tectônicas, elas são grandes blocos rochosos, semi-rígidos, que compõem a crosta terrestre, certo? A Terra ela está dividida em 14 principais placas tectônicas, tá? As quais se movimentam sobre o manto de forma lenta e contínua. Ela pode se aproximar ou afastar uma das outras, tá? A movimentação das placas ela resulta na formação de montanhas, fossas oceânicas, as atividades vulcânicas, tá? Os vulcões em erupções, terremotos e tsunamis. Tudo bem? E aí eu peço que vocês olhem comigo esse mapa, tá? Esse mapa, ele tem desde o surgimento do continente, um continente só, que era a Pangeia, que tem em torno de 225 milhões de anos. Após isso, tá? E esse período era o período pérmico, conhecido também, tá? Após isso, nós temos o período Triássico, tudo bem? Que foi basicamente quando começou o movimento das placas. E aí surgiram 2 grandes continentes. Um era a Laurásia e o outro era a Gondwana, tá? Após isso, no período Jurássico, tá? No torno de 135 milhões de anos, começou o processo de separação. E até o presente momento, tá? Até o período que nós estamos, que seria a separação dos continentes.
certo, gente? Existe um cara que ele teve essa teoria, tá? O nome dele é Alfred Wegener, ok? Ele apresentou a teoria da deriva continental, que afirma que há milhões de anos as massas da Terra elas se formavam em um único supercontinente. Foi o que eu falei para vocês que seria a Pangeia, tudo bem? E essa teoria ela foi confirmada por uma sucessão de estudos, tá? E aí deu-se a chamada teoria das placas tectônicas, tudo bem? Então, teve o surgimento de um continente só até o presente momento dos continentes atuais, certo? Meus amores, olha só, existem, e aí eu peço que vocês fixem o olhar de vocês para essa imagem, porque existem limites entre as placas tectônicas, tudo bem? Existem 3 tipos de limites, tá? O primeiro seria o limite divergente, tá? O que seria o limite divergente? Esse tipo de limite, ele é definido quando as placas se movimentam de modo a se afastar entre elas, tudo bem? Fazendo com que haja lacunas, certo? E aí, esse movimento de separação faz com que o magma ele vá até a superfície, tá? Da Terra. Ok, então o divergente é a separação. O próximo é o limite convergente, tá? Esse limite, ele é devido ao movimento das placas em sentido de aproximação. Então, veja só, no primeiro limite é divergente, é de separação. O segundo limite é de aproximação. Então, olha só, ou seja, quando as duas placas tectônicas se movimentam em sentido de aproximação, elas colidem, tá? Frontalmente, ok? Então, o primeiro seria o limite divergente, que é a separação. O segundo seria limite convergente de aproximação. Tudo bem? Após isso, nós temos o limite de transformante, tá? Esse tipo de limite de placas, ele ocorre quando as placas se deslocam em sentido contrário, tudo bem? Elas ficam roçando uma na outra, tá? E elas se deslocam no sentido contrário em uma relação à outra, só que de forma horizontal. Então, basicamente, o que é que eu quero que vocês entendam, tá? Os limites divergentes, eles se separam, os limites convergentes se aproximam e os limites transformantes, eles se roçam de forma horizontal. Então, existem esses 3 tipos de limites, fazendo com que as placas se movimentem. Certo, meus amores? Tá dando para entender? Ok. Bom, gente, e aí existem a teoria das placas tectônicas, tudo bem? E aí eu quero que vocês observem o esquema do perfil do relevo submarino, tá? E aí nós temos o continente, a plataforma continental, os taludes, tá? Para quem não sabe, os taludes é um plano, tá? De terreno inclinado, então vocês observem esse plano inclinado que delimita o aterro, tá? E tem como função garantir a estabilidade, tudo bem? Então você consegue observar que tem quase um formato de um C, né? E desse talude, então serve para a estabilidade do aterro. Nós temos a bacia oceânica, as ilhas, o dorsal oceânico e a fossa abissal. Então, olha só, gente, durante a década de 1950, os cientistas dos Estados Unidos, eles usaram um sonar para detalhar e mapear o fundo Oceano Atlântico, tá? Eles descobriram que ele é atravessado de norte a sul por uma extensa cordilheira submarina. E aí existe um nome para isso, tá? Esse nome, essa denominação é chamado de dorsal mesoatlântica, tá? Repetindo, essa cordilheira submarina é denominada de dorsal mesoatlântica, tudo bem? Certo, gente? Existem algumas consequências, e eu quero que vocês observem isso, da movimentação das placas, tudo bem? A primeira é a seguinte: o afastamento de duas placas em sentido contrário acarreta, tá? Então, quando eu falo para vocês que se é um sentido contrário, é o sentido divergente, tá? E existem, tá, algumas características, entre elas, a expansão do fundo dos oceanos,
a abertura de uma fenda, ou seja, de uma ruptura chamada Rift Valley, a formação de dorsais oceânicas e o distanciamento entre os continentes. Então, se eu estou falando do afastamento, basicamente eu estou falando do movimento divergente, tá? Divergente. Ok, no segundo, a convergência, ou seja, a aproximação de uma placa a outra, pode provocar, tá? A destruição de parte da crosta terrestre, chamada subducção. A segunda é a formação de fossa oceânica e cadeias montanhosas. E a terceira é a intensa atividade sísmica e vulcânica. Então, vocês conseguem observar o processo que tem da aproximação da litosfera e litosfera. Observe nessa imagem comigo, tá? No qual uma ela vai para baixo e a outra ela vai de frente, tudo bem? E aí, esse movimento é chamado de convergente, tudo bem? Que é a aproximação dessas placas, ok? Certo, gente? Vocês devem estar se perguntando, bom, como que acontecem os terremotos? Gente, o terremoto, ele também é conhecido como abalo sísmico. Você já deve ter observado isso em alguns jornais, na internet, entre outras coisas. E ele é um termo da superfície terrestre que ele é produzido por forças naturais situadas no interior, ou seja, dentro da crosta, tá? E vai até a profundidade, tá? E ele vai de dentro à superfície. Ele ocorre pela liberação de ondas que vão se manifestar em parte do relevo. Então, olha só como acontece. Essa onda, ela vai de dentro da crosta, tudo bem? E vai até a superfície. E aí, o nome disso que vai de dentro é chamado hipocentro, tá? Que é o local do surgimento do abalo. Então, o abalo, ele começa no hipocentro, tá? Enquanto o epicentro, ele é o local onde se vai se manifestar. Então, o hipo é o interno, é onde vai acontecer, e o epicentro é onde vai se manifestar, é onde nós sentiremos o terremoto, tá? A magnitude do abalo é denominada escala Richter. Então, você já deve ter observado quanto a denominação. Por exemplo, alguns países, que principalmente no Japão, a escala determinada para determinar o processo que o terremoto, as ondas, é chamado de escala Richter, tá? As principais consequências são a vibração do solo, tá? Então, nós conseguimos sentir essa vibração, as aberturas de falhas, tá? O deslizamento de terra, tsunamis e o processo da mudança na rotação da Terra. Então, você consegue perceber que quando o terremoto ele é de alta escala Richter, ou seja, de grande potência, existe até o processo de deslizamento de terra, até mudanças na rotação da Terra. Tudo bem, gente? Certo, meus amores? E aí tem o vulcanismo, tá? O vulcanismo, ele é chamado de vulcanismo devido aos fenômenos geográficos realizados com atividades vulcânicas, através dos quais o magma do interior da Terra chega à superfície, tá? E aí surgem, devido a esse processo, rompimento da crosta, tudo bem? E são classificados basicamente em 3. Os ativos, que ainda está no processo do próprio nome mesmo, ativo. Os inativos, que hoje não estão mais em processo de erupção. E os extintos, que não existem mais, tá? Então, observe nessa imagem. O 1 é a câmara magmática, certo? Indo até o 2, que é a nuvem cinza que nós podemos observar, tudo bem? O processo do vulcão. Tudo bem, meus amores? Certo, gente? Olha só. Aí no livro de vocês existem basicamente algumas atividades que eu quero que vocês resolvam, tá? Está na página 17, que é a questão ação, e na página 18, que é o desafio. Então, eu espero que vocês tenham compreendido, tá, meus amores? Caso não tenham compreendido, entre em contato comigo. E na próxima aula, nós iremos resolver aquela bateria de exercício, tá? Então, eu espero que vocês façam para que possamos juntos resolver tanto exercícios aleatórios quanto exercícios relacionados ao livro. Tudo bem, meus amores? Fiquem com Deus.